Saudações rubro-negra, bora aqui para as informações do Flamengo, pessoal, desta terça-feira. Uma terça-feira muito agitada aí depois da goleada do Flamengo, né, por 8-0 sobre o Madureira. Bora ver aqui o que os comentaristas falou. E também, pessoal, lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Giro do Flamengo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, passando os créditos aqui, pessoal, para a ESPN. Bora conferir a matéria no final do vídeo, eu vou voltar com mais informações exclusivas do Mengão. Jogos, vou passar para você assim, rapidinho. A sequência de jogos, né, o torcedor não está vendo, é evidente, ninguém está vendo o Flamengo atropelar ninguém, não tá vendo. Só que o que mais incomoda é que também não está vendo o Flamengo sequer jogar bem contra alguém. A minha dúvida... Esse é o ponto, são vários jogos onde não é que o Flamengo não atropelou, mas jogou bem, foi 2-1, 2-0, mas jogou bem. Quem está jogando bem no Brasil? Quem é o time hoje do momento? Do momento, assim, o Palmeiras está jogando melhor que o Flamengo, o Fluminense está jogando melhor que o Flamengo. Tem dois, pelo menos, aí. O resto... O Flamengo voltou a treinar dia 12 de janeiro. Voltou, e antecipou o retorno A minha dúvida, já deixando a bola quicando pro... o bicho estava pegando. Deixando a bola pingando pro Jean. Vai lá. Se essa relação tão tensa de parte da torcida que se manifesta no dia a dia na rede social e se manifestou hoje no estádio, atrapalha a recuperação da equipe. Se de alguma maneira o jogador pensa, tá? Não estou falando que o jogador está certo ou errado, mas o jogador pensa, pô, eu ganhei do Palmeiras o tetracampeonato da Libertadores, eu ganhei o Campeonato Brasileiro, eu estou me esforçando, porque o jogador acha que está se esforçando. Eu sou vaiado. O que mais eu preciso fazer para esses caras me aplaudirem? Sim. Até que ponto isso pode atrapalhar, a gente não vai ter a resposta exata, a recuperação do Flamengo, que todos nós acreditamos que acontecerá na temporada Geode. E não é só a vaia, né, Jean? Teve manifestação de torcedores no Ninho do Urubu, os caras foram lá, cercaram um carro de jogador e tal, enfim, exigiram que fosse conversar com eles e não foram, né? Fala. Então, bom, primeiro que eu acho que é um padrão nacional, né? É essa coisa também que a gente ouve muito, não, mas é porque tem que entender que é o Flamengo, que o Flamengo é muito grande, o Flamengo é de fato tem a maior torcida do país, mas esse é o padrão nacional. Com raríssimas exceções, assim a banda toca. Um time campeão brasileiro e campeão da Libertadores vai tomar porrada em menos de uma dúzia de jogos, voltando nas condições que o Calçade citou e que acho que a gente não precisa aqui de novo esmiuçar e detalhar. Ele vai tomar porrada se não começar a ganhar e jogar bem rapidamente. É assim que a banda toca. Cada um tem o direito de agir da maneira como bem entende. Já respondendo a quem costuma responder nesse tipo de comentário que eu sempre faço, porque eu acho insano, eu acho contraproducente, eu acho que isso não leva a nada, não ajuda, né? Aí respondendo ao que o Birner tá questionando, eu acho que é contraproducente, porque se fosse algo produtivo, que gera um resultado, o Flamengo teria ganhado do Lanús no jogo de volta, porque já tinha sido xingado e chamado de time sem vergonha. Então esse papo de que a cobrança imediatamente gera resultado, tá provado que não é assim, e acho que é preciso olhar para o contexto. É óbvio que existem contextos, existem casos em que, cara, você tá jogando há um tempão, o técnico tá ali há um tempão, sem conseguir tirar nada do time, os jogadores não se empenham, ninguém faz absolutamente nada, não sai jogo, não sai resultado, é compreensível que você se revolte a ponto de xingar o treinador, a ponto de pedir a saída do técnico, de querer que o elenco seja trocado. Só que para mim isso é insano e inexplicável, ainda que seja padrão no futebol nacional, porque nós estamos falando de um time que ganhou, atenção, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Por mais que seja o Flamengo, né, milionário, com o seu elenco mais forte da América do Sul, ninguém discute isso. Você ganhar estas duas competições não é algo simples. E são os mesmos caras que ganharam essas duas competições que estão sendo chamados de sem vergonha e que começaram a ser chamados de sem vergonha depois de menos de uma dúzia de jogos, voltando do jeito que voltaram, tipo, volta aí todo mundo das férias, que senão a gente corre o risco de cair no campeonato estadual. Chega aí, vai pro campo, joga e tudo mais. Enfim, eu não concordo, eu acho contraproducente, eu jamais agiria assim, mas cada um tem o direito de agir como bem entende e não precisam xingar e ficar revoltados com isso. Eu só acho que, assim, é nosso dever, quando a gente pensa, como eu penso pelo menos, é nosso dever, né, colocar um contraponto e dizer, cara, não vem com esse papo de que é só no Flamengo.
Porque não é só no Flamengo. Não é só no Flamengo. No mundo todo, não é só aqui. Eu acho que assim, então, é que tá, Calçade, no mundo todo não é. Não vou nem pegar exemplo europeu, eu vou pegar a Argentina. Mas... Não, Mas os dois a tal torcida incondicional que a gente tanto exalta. O Boca e o River estão numa fase... Mas a gente viu um cara que tivesse de comportamento, você está falando. É isso. Tá bom. Não, estou falando de comportamento. Aí eu concordo com você. O que eu quero dizer é assim, um cara como o Galhardo, no Brasil, podia ser um ídolo do mesmo tamanho que ele é no River Plate. E podia ser em 95% dos times brasileiros, se tivesse feito uma campanha desastrosa e terrível, como fez nessa segunda passagem pelo River Plate. Não teve nada na segunda passagem. Nada. Zero. O aproveitamento, vamos pegar os números. É um negócio bizarro. Horroroso. Teria sido escorraçado do seu clube antes, teria sido demitido. E como que o Galhardo saiu do River Plate? Pedindo para sair. Ele quis sair, ele não foi demitido, avisou que ia sair para se despedir numa quinta-feira, no último jogo que ele comandaria a equipe, e a gente viu como foi, quem não viu, assista, a despedida dele, a maneira como a torcida se comportou em relação a ele. Não, isso é... Exatamente, isso que eu ia falar. Isso não existe. Isso até, acho que assim, eu estou pegando um caso extremo de um cara que é, né, o maior nome, um dos maiores nomes de uma torcida que da também história do se clube. vê na condição de ganhar tudo. Exato. Até porque a situação do River hoje... É normal que se veja hoje, até na Argentina. Sinceramente, muito. Né? Muito melhor do que o Boca, situação. E a segunda passagem dele é como se Jorge Jesus tivesse voltado ao Flamengo e perdido tudo, entendeu? Sim, aquela imagem, mas ele foi ovacionado e é um cara querido. Esse comportamento, esqueça, né? A gente não vai ter aqui. Agora, o Flamengo tem um início de ano difícil. Uhum. Eu te pergunto, qual é o peso das derrotas do Flamengo? Vamos estabelecer um peso para elas? Pode ser um valor, números. E qual é o peso de ganhar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores? Se ganhar o Brasileiro e a Libertadores, tudo que está acontecendo até agora evapora. Mas pode não ganhar também. Mas é uma questão que, olha só, se ganhar ou não ganhar, e aí, claro, se não ganha, imaginando que o Felipe Luiz continue, não sei como vai ser a situação, a gente sabe, que a gente acabou de falar da imprevisibilidade de como são as situações. Mas se ganhar ou não ganhar, eu falei isso ontem aqui, e chegar lá no final do ano e bater campeão brasileiro, vice da Libertadores, ou campeão da Libertadores, vice brasileiro, ganhar os dois, tinha uma Copa do Brasil. Ninguém vai lembrar disso aqui. Isso é um fato, você tem razão. Ninguém vai sequer lembrar disso aqui. Dane-se aquilo lá, aquela porcaria. Porém, para que as coisas se mantenham minimamente toleráveis, ele precisa ganhar domingo. Não, você vê que loucura? Para o futuro, no futuro, ninguém vai lembrar desse passado. O estadual virou um mundial. Agora, para o presente, ele precisa ganhar. Agora, eu vou inverter a situação. Se o campeonato começasse... Se o Flamengo fosse campeão estadual no começo do ano, aí ele fosse invertido o calendário. E não ele ganhasse... ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores. E no final do ano, ele disputa a Supercopa, a Recopa e o estadual. Não, ninguém está nem aí. E não ganha os três. Eu acho que... Você acha que não? A pressão que tem agora... não acho que ia ter essa pressão lá no fim, não. O brasileiro... eu não acho que ia ter essa pressão no fim, não. Também acho que não. Ia ter um burburinho, um negócio e tal. Os caras se desmobilizaram, não estão nem aí e tal, porque já ganharam tudo. E acho que eu continuo me surpreendendo. Desculpa, Birna, assim, rapidinho. Eu continuo me surpreendendo com a capacidade e a velocidade que a gente tem de destruir tudo. Relações com jogadores, com técnicos, com elencos vitoriosos, a esquecer as vitórias. Tudo bem, assim, depois claro que você vai se vangloriar e vai se gabar dos títulos conquistados por esses caras. E de novo, eu acho que nesse caso a gente precisa ver o contexto. Não é questão de dizer que um elenco campeão ou que um técnico campeão tem crédito eterno para não jogar nada, para não fazer nada, para não vencer nada, porque é óbvio que o Flamengo, mais do que qualquer outro time, tem obrigação de vencer campeonatos, porque você não monta esse elenco se não for para vencer campeonatos. Não vai disputar por isso, eu quero disputar, quero estar sempre lá. Não é isso que a gente está falando. Exato. Então, assim, ninguém está dizendo que tudo bem o Flamengo não ganhar. O Flamengo tem que ganhar, o Flamengo tem que jogar bem. Agora, você tem que olhar para o contexto, você tem que olhar para o tempo que foi necessário para que
um grupo campeão da Libertadores e campeão brasileiro começasse a ser chamado de time sem vergonha. O que me chama a atenção na reação da torcida, assim... Pode mostrar de novo a reação. O que a gente mostrou é no final do jogo, depois dos 8-0, aquela reação que a gente mostrou ali. É o time sem vergonha, porque, por exemplo, eu acho que o Flamengo tomar virada como tomou do Olímpia, muito pior do que tudo que aconteceu até agora no ano. Óbvio. Somado. Perfeito. A derrota para o Penharol, muito pior também. E o Olímpia ainda fez no gol, fez o primeiro gol lá. Foi, né? Por mais que o Olímpia seja um gigante do continente, um time com 6 ou 7 finais de Libertadores, um tricampeão da América, ele decano, a diferença das equipes, assim, era enorme. E a torcida ficou muito irritada, criticou, vaiou, mas agora parece que a coisa está mais... Posso estar errado, mas a minha impressão é que a coisa agora está mais intensa, porque eu entenderia vaiar esse time, eu entendo a satisfação, eu entendo reclamar das atuações. A única coisa que eu não entendo é o sem vergonha. Então, sabe o que eu acho que tem de diferente? E eu me lembro, eu inclusive estava no Paraguai naquele jogo contra o Olímpia, e ali o foco eram os dirigentes. O foco era os dirigentes. Não os jogadores. Era o Braz, era o Landim, eram os dois. Principalmente Landim e Braz. Ali foi muito em cima dos dois. Claro que havia também focos no elenco e tal, mas agora você não tem essa coisa, ninguém fala absolutamente nada, né, do BAP, do Boto, não se discute isso, o que se discute é a postura, a maneira que o time joga, são as escolhas do Felipe Luiz, que tem que ser discutidas. Sim. E a gente discutiu aqui. As ideias de jogo, as escolhas. Isso, as escolhas, para mim ele errou mesmo, eu acho que ele errou, mas eu não Contra o Lanús. Eu nem gosto de falar, contra o Lanús, eu nem gosto de falar assim, errou, acertou, porque eu acho que às vezes você tem explicações que são boas explicações, mas que acabam não surtindo efeito. Saudações, então, isso aí, rapaziadas, comentarista aí, né, falando, né, debatendo sobre essa vitória do Flamengo por 8-0 sobre a equipe do Madureira. E será que agora o Flamengo virou de vez a chave aí, né, e vai com tudo pra cima aí do Fluminense na final? Será que agora o Flamengo vai, né, jogar de outra forma? Será que agora vai ativar o Malvadão de 2026? Deixa aí nos comentários o que vocês achou da atuação do Flamengo, especificamente do Paquetá, do Pedro aí, que foram jogadores, né, que se destacou. Também lembrando, Samuel não deixou o seu gol. E eu vou falar aqui, pessoal, quem marcou, né, e pela equipe do Flamengo no jogo de ontem, né, pela semifinal do Campeonato Carioca. Lucas Paquetá marcou 2 vezes. O atacante Pedro marcou 4 vezes. E também, né, Luiz Araújo, jogador que não conseguiu marcar gols, né, nesse jogo aí, um jogo que quase todo mundo fez, menos o Luiz Araújo, né? Então foram 4 gols do Pedro, 2 gols do Lucas Paquetá, 1 gol de Samuel Lino e 1 gol contra da equipe do Madureira, né? E eu quero já saber de antemão a sua opinião, torcedores, o que vocês acharam aí, né, do Flamengo e também da sua atuação nesse jogo contra a equipe do Madureira. Vocês gostaram, né, da equipe dentro de campo? O que vocês tem de comentar aqui, pessoal, um comentário aí positivo, né, o que vocês achou de bom nessa goleada do Flamengo, o que se dá para aproveitar aí para a final e para o decorrer da temporada. Bora debater, comenta aí na sua opinião. Então isso aí, o Flamengo, né, conseguiu, todo mundo já se esperava uma vitória, mas eu acredito, né, que uma goleada, ninguém esperava um 8-0 aí da equipe do Flamengo, né, uma resposta depois de perder, né, a Recopa, né, para a equipe do Lanús. O Flamengo agora voltou e voltou com tudo, né? Será que agora vai manter? Será que vai manter esse Flamengo? Será que o Malvadão voltou de vez? Bora ver aí, né, nas próximas rodadas o que vai acontecer com o Flamengo, né? O Felipe Luiz, que estava na corda bamba, será que ele agora ganhou mais alguns créditos aí, né, para manter o cargo no Flamengo? Né? Ninguém sabe. Bora ver aí. Então já comenta o que vocês acharam a respeito da vitória do Flamengo e também o que vocês acharam da atuação aí do Flamengo com o Felipe Luiz, né? Já tá na hora do Flamengo dar um basta pro Felipe Luiz, ou ele agora ganhou uma corda, ganhou um tempo aí a mais com a equipe do Flamengo? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. E lembrando, pessoal, já compartilha esse vídeo aí com 1, 2, 3, 4 amigos flamenguistas. Deixa muito like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações, inscreva-se no canal Giro do Flamengo. E lembrando, pessoal, mais tarde eu voltarei com notícias aí, né, do Globo Esporte e tudo que acontece sobre o Flamengo. Fechou? Então até mais tarde e deixa o like e fui!